Olá, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Paula. e juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Hoje a gente está num podcast muito especial, onde a gente vai falar sobre a revolução que os fios fazem e podem fazer numa vida de uma mulher empreendedora, para clientes que os vestem, que decoram suas casas e também o impacto desses fios no mercado. Mas antes, se você está ouvindo a gente aqui no Spotify, a gente pede para você dar aqui as 5 estrelinhas, está aqui em cima do nosso podcast, do episódio. Coloca as 5 estrelinhas que ajuda demais a gente. E se você está ouvindo a gente aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, porque tem muito conteúdo aqui para você escutar, para você assistir também, focado no empreendedorismo, no artesanato. Bora que esse podcast vai dar muito fio para as mangas aí. Vamos conversar sobre esse mundo dos fios, né? E popularmente falando sobre a artesã, a artista têxtil que tece, tricota, crocheta, faz macramê com fios, vem muito na cabeça das pessoas um fator associado sempre ao âmbito doméstico. Ainda tem esse estereótipo, né, de mulheres que ficam dentro de casa, fazendo, crochetando, tanto que teve até uma polêmicazinha da Cláudia Raia, que chegou a É falar. verdade. Isso foi um babado, né? Uma revolta no mundo artesanal. Foi a polêmica no mundo artesanal. Tiveram cartas de desabafo publicadas, reels sendo viralizados, todos para avisar a Cláudia Raia, que não fez de forma cruel, claro que não, que o mundo dos fios não estava apenas associado ao espaço doméstico, mas muito mais do que isso. Então, a gente vai conversar sobre esse tema que é super revolucionário, tá? Por isso que o nome desse episódio é Fios Revolucionários, para trazer um pouco sobre esse contexto histórico e como o mundo dos fios impacta e revoluciona a vida e o mercado artesanal como um todo. Então, como eu já falei, né? Historicamente, os fios, né? A arte de tricotar, crochetar, tecer, ele está associado a esse espaço doméstico, né? Desde muitos e muitos anos atrás. Antigamente, era associado a mulher cuidando da casa, com a família, o fato de aprender uma arte dos fios ligado à moral e bons costumes ali. E a técnica de crochetar e tricotar, na maioria das vezes, era passado de mães para filhas, avós para as filhas, né? Avós para netas. Eu mesma sou exemplo disso. Eu aprendi crochê com a minha avó materna, que era exatamente isso. Ela tricotava e crochetava para o ambiente doméstico, mas também vendia muito crochê, muito guardanapo de crochê para São Pedro, que é aqui perto de Piracicaba, que é muito reconhecido pelo artesanato têxtil. Mas eu aprendi com a minha avó. Aí, o que aconteceu? Em meados, né, de 1980, 1990, né, as mames tiveram outro olhar na base de educação para com suas filhas e pararam de passar este ensinamento para as filhas, com receio também de atrapalhar os estudos. Aconteceu um pouco isso com você, né, Amanda? A sua mãe e a avó, elas não passaram esse ensinamento, né? Nem um pouco, não queriam de jeito nenhum que eu tivesse contato com coisas manuais. A minha avó, eu lembro que ela estudou numa escola aqui em Piracicaba, de referência, assim, na época, e ela tinha essa parte de
artesanato, bordado nas aulas, ponto cruz. E ela sempre falou assim, que ela se questionava por que os meninos não tinham essas aulas e as meninas tinham essas aulas. Ai, Dona E a Isabel minha avó, revolucionária! pois é, e ela não gostava de fazer, porque assim, a gente tem que entender que não é toda mulher que vai gostar do mundo manual, e também tem muitos homens que vão gostar ou não vão gostar, né? O mundo manual, ele vai muito além do gênero, mesmo a gente sabendo que o 90% que faz, as pessoas que fazem artesanato são, sim, mulheres. A minha avó nunca gostou da parte manual, nunca mesmo, assim, ela era meio que obrigada, sabe, né, obrigada em relação à sociedade, então, assim, todo mundo naquela época tinha uma máquina de costura, tanto que eu lembro que na casa dela, quando eu tinha até uns 6, 7 anos, tinha uma máquina de costura, e geralmente as pessoas, elas guardam como recordação a máquina de costura, né? Aquela máquina que tem pedal, aquele pedal, né? Aquele pedalzão, não o pedal eletrônico, aquele manual mesmo, né? E aí ela deu embora. A primeira coisa que ela pôde dar embora foi, ela não queria ter essa recordação. Ela Gente, nunca gostou, não é ela ama bordado, é muito engraçado, porque ela ama o estilo da técnica do bordado, porém, ela não gosta de fazer e nunca gostou. Então, isso já não foi passado para minha mãe, e consequentemente, nunca foi passado para mim. E parece que o mundo girou, né? Depois de muito tempo, as putz, coisas mudaram, né? Assim, para elas hoje faz sentido trabalhar nesse ramo, no ramo artesanal, mas também entendo, né? Porque o espaço feminino, ele ainda não era tão ocupado, né, nos anos 80, 90, né? De mulheres ir para a faculdade, fazer uma jornada fora de casa. Então, é algo que aconteceu comigo, mas não só comigo, com muitas mulheres, né? Mas a gente pode pensar, né? Será que esse tipo de comportamento levou quase uma extinção do ramo artesanal têxtil, Paula? então eu estava, né, pesquisando sobre isso, tal, para trazer essa informação fidedigna, porque pensa comigo, você tem um armarinho, tá? E aí que, né, putz, super difundido a arte de fazer de tricô, de crochê, tal, porque antigamente tudo era de crochê, tricô, tudo era artesanal, inclusive o padrão de decoração eram as toalhinhas de crochê, né? Eram tipo, toalhinha de crochê, caminho de mesa, almofada. Então, o padrão de decoração da época era exatamente esse. Quem que não tem aquela toalhinha de crochê em casa que você fala assim, meu Deus, que é isso? Olha o trabalho que foi feito isso daqui, né? A Amanda tem um bordado milenar também, que você fala assim, meu Deus, o que é isso? Então, era um padrão de decoração. Só que, imagina, donos de armarinho, vendo as anfitriões, né, ali do crochê, as mestres crocheteiras e tricoteiras falecendo e a geração jovem não se interessando, né? As gerações mais jovens não se interessando. E aí, será que a gente estava caminhando para a extinção desse artesanato, dessa arte dos fios? Então, houve sim uma especulação na época, porém, muito longe disso. Como tudo se ressignifica na vida, também se ressignificou para a arte dos fios. E a revolução artesanal aí sim começou. E por que isso se deu? Por que teve esse retorno, né? Poderia até chamar esse podcast Tricô e Crochê o Retorno, porque as pessoas começaram a ter um comportamento, né? Já falo de ordem mental aqui, decorrente das produções fast fashions. Então, quando as produções fast fashions, né, grandes magazines,
lojas que vendiam descaradamente produções gigantescas, né? Houve também uma alienação e uma insustentabilidade. Então, deu um contraponto ali, vamos dizer assim, uma contracultura aos fast fashions, e houve uma criação de uma nova mentalidade com o tempo. Então, por exemplo, né, hoje, falando de redes sociais, que contribuíram muito para que isso acontecesse, as pessoas querem produtos que realmente tragam histórias, tragam significados. As pessoas querem saber de quem está comprando aquela peça incrível, querem ter experiência na hora da compra, e começaram a ter reflexões sobre, pô, e o impacto ambiental e a produção, né? Então veio esse contraponto contra os fast fashions, que fez o produto artesanal e o crochê, o tricô, dar uma ressurgida no mercado, né? E aí, o que aconteceu? Teve um boom de movimentos como slow fashion, it yourself. Na pandemia, teve o craftcore, né? Então, eles é aquela coisa, tem sempre uma tendência e tem sempre uma contratendência ali que vai influenciar no comportamento do consumidor final. Olha que interessante isso, né? A mentalidade, ela vai se formando, nada é massivo e nada é para sempre, e a gente consegue ter essa reflexão. Então, o que aconteceu? E teve um outro porém. Com a terceira onda do feminismo, olha, até o feminismo, né, amores? Até nisso ele foi benéfico para a Revolução Artesanal. Maravilhoso. Aí eu fico pensando, será que as primeiras crocheteiras e tricoteiras foram as primeiras feministas? Não sei, aqui fica uma especulação. Pois é, pois é. E aí, com essa terceira onda do feminismo, né, trouxe para a gente que não seria necessário a gente ser iguais a homens para ser bem-sucedidas. E a gente não precisa abrir mão de atividades que são, sim, taxadas como femininas. A Vivendo da Nossa Arte é um exemplo disso. A gente queria empreender num ramo extremamente feminino. Então, por que não fazer de agulhas e linha a nossa forma de ganhar dinheiro, a nossa forma de colocar o nosso propósito para o mundo? Então, nós, sim, a gente tem um lado realizador de empreender, de fazer acontecer, mas sem perder esse significado do artesanal, que é propriamente feminino, né? Isso é muito legal. Muito, é sensacional, porque a gente não precisa perder a nossa essência, né, para se encaixar para algo dar certo, né? Eu acho que é isso que a gente pode entender de revoluções, né? A revolução faz parte da nossa identidade. Para você estar dentro de uma revolução, a gente está falando revolução dos fios, né? A gente tem que fazer parte dessa revolução. A gente sempre fala do nosso movimento da revolução artesanal, que a revolução artesanal são feitas por mulheres que querem gerar renda através do seu artesanato. Simplesmente assim. Querem ser artesãs empreendedoras. Então, eu acho que o grande sentido de tudo isso é entender, cara, eu gosto disso, tá, eu gosto disso. Faz sentido para mim? Faz sentido para mim. Eu vou, então, bancar, vestir essa camisa dessa revolução e vou atrás de fazer acontecer, né? Cada uma com a sua arma e com a sua tesoura, com a sua agulha de crochê, com a sua agulha de bordado, fazendo essa revolução, né? E falando isso, tem muitas mulheres que encabeçam esse movimento, que sim faz os fios a sua luta, né, Paula? Total, total. A Vivendo da Nossa Arte é um exemplo disso, mas assim,
todos os dias mulheres se armam de agulhas de crochê, de tricô, para estar fazendo a sua revolução artesanal. E um exemplo, né? Vamos trazer alguns exemplos aqui para vocês conhecerem, se inspirarem em trabalhos. Um exemplo não sei se vocês conhecem a crocheteira Dolores. Ela é bem famosa porque ela criou um projeto chamado A Rua é Minha Tela. Olha que interessante, A Rua é Minha Tela. Ela consiste em desenhos e frases em murais de crochê, que ela faz intervenções urbanas, ela coloca nas cidades. Então, a maioria dos seus trabalhos em crochê são relacionados à ocupação desses espaços públicos, arte de guerrilha e empoderamento feminino, gente. E tem uma. E assim, eu acho muito legal que o trabalho dela é muito louco, né? Que praticamente é um grafite de crochê, né? Perfeito. É um grafite de crochê. E assim, o grafite em si, claro que tem mulheres, mas a gente sabe que tem muitos mais homens no ramo do grafite. E olha como que ela traz, né, essa pauta, né, de estar na rua, de fazer uma intervenção com algo que faz sentido para ela, sim, da maneira dela, onde ela realmente veste essa camisa e trazendo uns projetos maravilhosos, assim. Tem muita coisa dela em São Paulo, capital, viu, Manas? Maravilhosa, queria muito ver ao vivo, porque assim, online já é linda as fotos, ao vivo deve ser tudo de bom. E ela fala assim, né, sobre o trabalho dela, o que ela expressa? Ela fala assim: eu acho que usar crochê de forma, entre aspas, agressiva, com o street art, é uma forma de questionar os padrões da sociedade também, quebrar conceitos e rótulos, como o crochê é só de vovó, como crochê é só de vovó e só serve para fazer roupas e tapetes, né? Então, na visão popular das pessoas, ai, o crochê, coisa de vovó, tapetinho, a toalhinha. Não, ela vem, traz a revolução, traz a inspiração do grafite ali, né, nesse recorte do street art, e traz o crochê como pauta, meu bem, como pauta de empoderamento, como pauta de questionar padrão social. Então, assim, para vocês terem uma noção o quanto os fios são revolucionários. E olha só, pega a sacada. Os fios, eles são tão incríveis que você pega um rolo e você pode fazer. Sim, você pode fazer roupa, pode fazer tapete, pode fazer tela, pode fazer arte de rua. O fio se transforma no que você quiser. O fio, eu falo que é basicamente a tinta do ramo artesanal, porque você pode transformar ele em tudo, né? Tem uma grandes possibilidades com o fio, né? E aí fica a dica para as manas que acham que não são criativas, né? Ou que se limitam, porque tem muita gente que infelizmente se limita mesmo em criar. Olha que legal aqui, um grande exemplo da Dolores é com Z, tá, gente? Aí depois dá uma olhada, coloca no Google lá, A Rua é Minha Tela, para vocês darem uma olhada no trabalho dela e você se inspirar também em deixar de lado esse medo de ser criativa, do perfeccionismo e só dar asas aí à sua imaginação com os fios, né, Paula? Total, total. Um outro exemplo, né, que traz muita intervenção de rua são nossas amigas da Meio Fio, que traz também um trabalho de intervenção urbana incrível, e elas usam fios de diversos tipos, fio de malha. Esse a gente já teve a oportunidade de ver várias vezes, né? Ai, esse já, porque, nossa, cada frente de Sesc que elas fizeram, enfim. Gente, maravilhoso, simplesmente isso. Maravilhoso. E sempre elas fazem oficinas também em Sesc, né? Então é bem legal, né? Dá para quem, principalmente em São Paulo, eu vejo muito elas fazendo oficinas para quem quer ter o contato com o fio, é de outra área, de outra técnica do artesanato,
mas, né, tá afim de trabalhar com os fios aí, olha que legal, uma possibilidade de começar. E também, né, Paula, no tricô também Nossa, no nasce tricô uma outra possibilidade ainda, né? total, total. Crochê e tricô, eles ficam ali sempre juntinhos, né? No nome é crochê e tricô, tal. Apesar de serem outras agulhas, outras técnicas, a gente trouxe um caso aqui que é uma das pioneiras e revolucionária do tricô na França. O ano que essa mulher revolucionou foi em 1968, que ela se chama Sônia Riquiel, Sônia Riquiel. Ela já faleceu, mas ela propôs em 1968 a volta do conforto para as mulheres, né? Então foi realmente um momento muito histórico. As roupas femininas, elas sempre foram tidas como desconfortáveis. A gente não tem uma aflição quando a gente vê aquela era do espartilho, né? Nossa, me veio até na cabeça a cena da Rose do Titanic quase perdendo o ar, Nossa, assim, sim. né? Então sempre teve isso, e aí ela trouxe, através do tricô, essa proposta de conforto, de retorno de conforto para as mulheres. Então, essa estilista francesa, a proposta era simplificar a maneira da mulher se vestir e libertá-las de blazers, libertá-las de tecidos muito grossos, né? Então, ela ofereceu a facilidade do tricô estar entrando na vida dessas pessoas através da moda. E isso, né? Ou seja, permitiu que a mulher ela evoluísse numa sociedade que começava a se abrir sem perder a feminilidade. Depois coloca no Google também para vocês conhecerem a história da Sônia Kiriel. E ela trouxe isso. Então, assim, através do tricô, você pode ser chique, moderna e sem perder a feminilidade. O tricô invadiu as passarelas, meu amor. 1968, o tricô veio com tudo e quantas revistas foram publicadas na época dessa revolução de tricotar, né? Quem nunca viu aquelas revistas antigas, acho que se chamava Manequinha, a revista, né? Com peças incríveis em tricô. Então, teve um boom aí nesse ano, e o tricô até hoje, né, gente? Pelo amor de Deus, tricô e crochê sobreviventes para sempre agora. A gente tem mais certeza do que nunca. Eu ouso dizer que, assim, a gente vê, né, no mundo da moda, né, a questão de de moda mesmo, e de tendência até, isso vai ser tendência, isso não é mais tendência, isso mudou. Mas uma coisa que não sai de moda é o artesanato. Você já reparou nisso? Isso é Total. muito louco, né? As pessoas acham que artesanato é coisa antiga, mas o artesanato ele está sempre presente, né? Então, e ganhando cada vez mais espaço, diversos espaços, inclusive, eu digo, porque tem uma parceria, né, e que aconteceu em 2021, uma parceria da Fios Pinguins, né, daquela marca maravilhosa, que não sei se vocês conhecem, de Fios Pinguins, né, o Fio Pinguim, e mais o ateliê. Ouso dizer, a melhor. Eu A gente amo. gosta muito de trabalhar com fios pinguins, né? O trabalho deles é incrível, o tipo de fios é realmente um fio muito bom. E teve uma parceria, né, com o ateliê Mão de Mãe. E é muito legal, assim, eu comecei a acompanhar o ateliê Mão de Mãe muito antes de eles estourarem, sabe? Porque depois dessa parceria com a Fios Pinguins, que aconteceu no São Paulo Fashion Week, né, em 2021, inclusive eles estão ainda no São Paulo Fashion Week. E é legal o caso deles, né, porque quando eu vi as peças, isso há muito tempo atrás, eu me apaixonei pelas peças, porque, assim, são peças, assim, gente,
Assim, são incríveis, maravilhosas. Nossa, E, eu, são. e aí eu lembro que eu fui até pesquisar quem que eram essas pessoas, e é um trio, eu acredito que são 3 irmãos. Aí eu até abri o site para falar o nome deles, que eu acho que eles merecem muito reconhecimento, por ser uma marca, uma grife baiana, brasileira, né? Então acho muito legal. Que é formada pelo Vinícius Santana, o Patrick Fortuna e a Luciene Santana. E são essas 3 pessoas, né, que estão encabeçando o ateliê Mão de Mãe. Hoje, assim, você vê muita gente famosa utilizando roupas. Nossa, assim, eu fico muito feliz porque, assim, eu acompanho o trabalho deles há muito tempo e eles deram um boom depois da São Paulo Fashion Week. Acho que, inclusive, eles participaram o ano passado, os 2 desfiles, assim, e as peças são maravilhosas. E não só o ateliê Mão de Mãe. Tem uma marca também que chama LED, LED, que também traz, né, toda a parte artesanal, que também foi uma parceria feita com os Fios Pinguins. E a gente mostra aqui, manas, como um artesanato pode conquistar o mundo, né? Tipo, São Paulo Fashion Week, só isso que eles estavam, né? Só isso, meu bem. Quer mais o quê? Quer mais o quê? E se pintou curiosidade aí para você saber mais sobre essa parceria da Fios Pinguim com o Ateliê de Mão de Mãe, eles mostraram, eles levaram para as passarelas, né, a vocação realmente, assim, de uma marca totalmente inovadora, acompanhando, sim, as tendências de moda e sem perder a essência afetuosa que é esse trabalho manual, que é É realmente o bizarro o trabalho artesanato. deles. Eu fico boba porque a gente tem que entender quem está no ramo artesanal, que está literalmente nas suas mãos a inovação, a mudança. E tanto o ateliê LED, tanto o ateliê Mão de Mãe, cara, eles fazem isso com uma maestria. Então, assim, se você é dos fios, pega essa inspiração, porque assim, não perde isso. Dá uma olhada, segue eles, porque é um trabalho maravilhoso, né? Nossa, nossa, eu lembro até hoje, o nome da coleção foi Ressignificar, que foi essa parceria, né, da Fios Pinguim com eles. Eles trouxeram um look babado, que era um camisão dentro de um macacão com os fios maravilhosos, maravilhosos em cor marrom e creme e cru ali. Gente, maravilhoso. Eu nunca pensei num camisão dentro de um macacão. E assim, a modelo incrível também, mas trouxeram para o artesanato novos ares. Essa parceria trouxe para o artesanato novos ares mesmo, para estar ressignificando tudo. E esse projeto também ele foi com uma estreia, né, com o projeto Sankofa, e a proposta, ó, para vocês verem o quanto os fios são revolucionários. Eles trouxeram uma declaração assim: somos uma marca totalmente handmade, com o principal objetivo valorização da arte e profissionalização da mão de obra artesã e feminina. Nossa maior fonte de inspiração é a mulher solteira, que para o sustento dos seus, desde cedo, vem produzindo e comercializando sua arte. Nosso maior desejo é criar um coletivo de mulheres para profissionalizar e inseri-las no mercado de trabalho. Então, olha se os fios não são extremamente revolucionários, atuais, contemporâneos, trazendo aí essa essência de independência feminina através do empreendedorismo no artesanato, que é, gente, o que é vivendo da nossa arte respira. É o propósito da vivendo da nossa arte também. Então, assim, ó, eu vou fazer o efeito sonoro aqui, ó. Muito baixo, mas tudo bem. Você que coloca umas palminhas aí, Eu Paula. vou pôr umas palmas. Ai, mas é isso mesmo, assim, é uma revolução, assim, é de arrepiar mesmo, né? O quanto que isso pode trazer de impacto, não só
para o mercado artesanal, né? São para mulheres, né? Então, a gente tem que sempre valorizar, porque quando a gente valoriza o artesanato, a gente valoriza as mulheres, o Brasil e, enfim, toda essa, essa referência mesmo que o artesanato traz, né? Inclusive, manas, a gente estava falando, né, da Fios Pinguim, e a gente tem uma parceria muito legal com eles, né? Só para vocês entenderem, o Fios Pinguim, eles estão há mais de 60 anos, apenas isso, produzindo fios. Inclusive, eu tenho uma história bem legal com a Fios Pinguim, porque quando tem um armarinho aqui em Piracicaba que ele era numa rua super movimentada, que é um dos principais armarinhos aqui de Piracicaba, que também tem mais de 60 anos, tal. E aí, eles tinham, quando eu era criança, assim, eles tinham na parede um desenho do Fios Pinguim. Então, assim, eu sempre soube que existia essa marca, mesmo não estando no artesanato com 10 anos, né? Nem conhecia, imagina, minha avó não deixava ficar nem perto de agulha. Eu sabia que existia a marca Fios Pinguim e hoje ela está aqui com a gente, fazendo essa parceria incrível e assim trazendo grandes possibilidades, como a Paula falou, né? O fio tem tanta diversidade para você fazer, e é isso que o Fios Pinguins também proporciona, porque é uma diversidade de fios de primeira linha que dá vontade de trabalhar sempre. Muitas bonecas de pano foram feitas o cabelo com fios pinguim, né, Paula? Total, total, muitas e muitas e muitas. E eu me lembro que minha avó também só usava Fios Pinguim. E eu sempre fui apaixonada pelo logo da Fios Pinguim. Eu acho muito Ai, não tem como, né? É Muito muito fofinho. lindo. E falando em fios, a gente vai deixar duas indicações de fios para vocês aqui, muito bacana para trabalhar nesse verão, nesse verãozão que tá um calor, não? Puta que pariu. E Vontade de ir na praia, né? Exato, exato. E praia, meu amor, o que a gente pensa? Biquíni, maiô, né? Lookzinho, saída de praia. Saída de praia, tudo a ver com ramo artesanal. Tudo a ver, totalmente. E tem um fio que se chama biquíni, o fio biquíni, gente. Tá assim, se você quer vender crochê, biquíni, maiô, blusa, vestido, top, saída de praia, até chapéu. Até chapéu. Um fio indicado é o fio biquíni, porque ele é ideal para peças de verão, tá? Ele tem uma ótima solidez de cor, não desbota no sol. Vocês estão entendendo? Olha que maravilha! Não desbota no sol, no mar, na piscina. Então, tudo de bom para você trabalhar e fazer dinheiro com essas peças. Ou, né, fazer para si mesma, né? Colocar o corpinho para jogo. Com certeza, com certeza. E além de não desbotar no sol, manas, não desbota no mar e na piscina. Porque, ó, eu tenho uma história que eu comprei uma vez um biquíni, e aí eu entrei na água, minha filha, que não era fios pinguins, não era biquíni. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. Era rosa, ficou branco. Ah, sério? E assim, a artista tem que tomar muito cuidado, né? Se você é da área do tricô, do crochê, né, com essas linhas, a gente tem que pensar, né, nessa obra de arte que você está fazendo para ela ter o mais vida possível, né? Então, por isso que a gente está trazendo essa indicação do fio biquíni. Dá uma olhada lá no site para vocês verem, a gente vai passar daqui a pouquinho. E tem também uma outra indicação, né, Paula? Sim, sim, o fio Botanic, maravilhoso, gente. Ele traz ali fio cru, isento de processo químico. A Fios Pinguim pensou em tudo, assim, embalagem sustentável. Ele é muito, muito legal. Dá para você fazer almofada, dá para você fazer blusa. Gente, o cru deles. Depois vocês vão ver no site. Ah, é lindo, é lindo. A gente tem isso daqui. A gente tem exatamente esse fio, né? Nossa, e ele é uma delícia, ele é gostoso, ele é muito gostoso, assim.
Ele tem um contato com a pele, assim, muito gostoso. Eu fico imaginando realmente uma roupa com ele, assim, com Ah, certeza fica bem gostoso para vestir, né? chique, luxo, luxo, luxo. E é muito legal pensando na sua vida empreendedora. Então, o que você pode, né, gerar de experiência? Lembrando que a gente estava falando para vocês que hoje, gente, a gente não compete com essa indústria massiva da fast fashion. As pessoas querem sim, as pessoas se preocupam com conscientizações. E esse é um fio que você pode levar conteúdo trazendo que o Fio Botanic ele traz economia de água e energia no processo de fabricação, que sim, ele é isento de processos químicos, tudo isso vai gerar valor na sua peça e aumentar a percepção de desejo para o cliente final. Então, aqui você consegue trazer um baita de um valor agregado se você está usando esse fio, porque você tem base, meu amor. Base. E ganha, sim, um valor, outro valor, né, quando a gente trabalha com esse tipo de argumento, né, de assunto também, porque você vê o ateliê como um ateliê responsável. Então, assim, né, possibilidades para você começar a fazer um trabalho aí com muito Propósito, né? com certeza, propósito e além disso, com um olhar de valorização mesmo do ramo artesanal. Então, muito legal, né? E temos cupom, não temos, Paula? Fala que temos. Temos. Temos cupom para vocês. Olha que delícia podcast com cupom, mana. Então, a gente tem um cupom para você estar gastando quando você quiser lá no site da Fios Pinguim. O cupom é de 10%, tá? Faz uma baita diferença no final da sua comprinha, pode ter Com certeza. certeza, com certeza. Então, anota aí esse cupom de desconto. Podcast VDNA 10, número 10, off. Podcast VDNA 10 off. A gente coloca aqui na descrição também, né, Mã? Conseguimos colocar sim para você utilizar. E aí você pode colocar lá no site, né, da Fios Pinguim para você entrar, é www.pinguim, eu vou falar para vocês, é P de Paula, I de igreja, N de navio, G de Gabriela, O de ovo, U de uva, I de igreja, N de navio.com.br. Então, pinguim.com.br, aí você entra lá, faz essa comprinha. A gente está dando algumas sugestões aqui para você utilizar e coloca o cupom aí para você finalizar a compra com o nosso cupom de 10% de desconto. Ai, que Muito delícia. bom, né? Eu Muito amo bom um ter desconto. cupomzinho. Eu Bom, amo. e Tudo de bom. E Paula? na hora de. E aumenta a nossa lucratividade, né? Se a gente Ai, paga nem me menos. fale, né? Nem me fale, porque assim, quanto mais a gente economizar, mais a gente ganha, e a gente, assim, vivendo da nossa arte, a gente era expert disso, tá? Quanto mais sobrava no caixa, mais a gente tinha dinheiro para depois a gente largar nas nossas profissões, né? Um pulo do gato aqui para vocês também. Tudo Mas, de bom. Paula, vamos para a gente finalizar esse podcast, a gente tem que trazer algumas, assim, finalizações, conclusões, porque foi um bate-papo bem legal, assim, bem filosófico, bem histórico, né, sobre esse mundo maravilhoso dos fios. É, a gente tem que trazer, né, que sim, né, a gente não pode fechar os olhos, porque faz parte da história que os fios, sim, antigamente, eles eram um símbolo de opressão feminina, né, e tá tudo bem, porque fez parte da história, só que hoje ele é muito mais do que isso, né, ele é base de carreira, ele é base de negócio de muitas mulheres, ele é uma forma de ato político, de protesto, e também, para muitas, é um processo de cura e também pode ser uma possibilidade de vestir corpos reais, fugindo da padronização, fugindo do fast fashion, né? Então, isso é incrível a gente saber que dessa opressão houve sim uma revolução e que trouxe grandes diversidades da onde o fio ele pode estar, né?
Total, total. E sem perder o saudosismo de lembrar dos rituais das nossas bisavós, das nossas vovós, das tias e mães, né, que realmente foram capazes de fortalecer os territórios femininos através do crochê antigamente. Olha que coisa maravilhosa. Então, tem todo esse contexto histórico que traz ainda mais beleza para o universo dos fios. E quem diria, né? E quem diria que esses encontros de comadre, como o meu e da Amanda, que a gente começou a fazer artesanato exatamente assim, no encontro de comadre, toda quinta-feira, para fazer artesanato, quem diria que esses encontros seriam plantados uma sementinha para o protagonismo feminino? É sobre isso. Então, manas, através das nossas mãos, das nossas agulhas de tricô, das nossas agulhas de crochê, nós podemos desfrutar e aprofundar a relação com o nosso ser. Ai, ai, um suspiro, Sensacional. um É suspiro. sensacional demais isso, né? E se você curtiu esse episódio, né, trouxe algumas reflexões aí para você, trouxe algumas inspirações também, porque a gente trouxe exemplos para você se inspirar. Compartilha com nos seus stories, né? Coloca aí, @vivendo da nossa arte. Mostra pra gente que você está ouvindo, porque só assim a gente sabe que você está ouvindo o podcast da Vivendo da Nossa Arte, só assim que a gente tem essa noção da dimensão do impacto do nosso trabalho, da revolução artesanal que a gente quer e faz todos os dias nesse movimento de mulheres gerando a sua própria renda com o que amam. Então, é isso. Fechamos esse podcast, Paula? Fechamos esse podcast muito revolucionário. Quero fotinhas suas com as suas agulhas. Marca Fios Pinguim também. E vamos juntas. É isso. Se você não segue a gente nas redes sociais, segue lá. Instagram, @vivendo da nossa arte. E no YouTube também você encontra a gente vivendo da nossa arte. Um beijo e até mais. Beijão, mana!